Então vamos aqui agora dar continuidade nas questões. Então, 69, a brincadeira de cabra cega. Na Espanha tem o nome de galinha cega. Na Alemanha de vaca cega. Em Campinas é cobra cega. E em Ponta de Pedras tem o nome de pata cega. A mesma brincadeira já era cultivada entre os romanos no século 3 a.C., com o nome de... Aqui eu não faço a mínima ideia. Deixar em branco essa. Lógico, na hora da prova eu iria marcar alguma coisa, né? Mas como não sei, né? Então nem adianta. Então vamos lá. Questão número 70. O termo práticas corporais surgiu no campo do movimento humano brasileiro, numa oposição à preocupação com o corpo, apenas relacionados à aptidão física na década de... Aqui, dentre as alternativas, tem 70 e 80. Essas duas décadas são citadas, né? A banca aqui foi bem covarde. Práticas corporais. Normalmente, o termo que deveria vir era cultura corporal. Cultura corporal. Mas aí fica o termo práticas corporais. A não ser que seja algum documento específico, alguma coisa, né, que a pessoa que fez a questão tirou. Mas aí está falando de oposição, né, preocupação e oposição relacionada à aptidão física. É um movimento renovador, né, temos um livro ali do Medina, né, Educação Física do Corpo e Mente, essa denúncia, né, esse início dessa denúncia. Então, eu vou ficar com 80, que a data é clássica. Ok? A gente faz as questões de uma folha, confere o gabarito e depois vê aí qual que tem possibilidade de recurso. 71. Entre as ações previstas no programa estão promoção de atividade física, saúde ambiental, alimentação saudável e prevenção da obesidade. Promoção da cultura de paz e direitos humanos. Prevenção das violências e dos acidentes. Prevenção de doenças negligenciadas. Verificação de situações vacinal. Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do vírus da imunossuficiência humana e infecções sexualmente transmissíveis, prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas, saúde bucal, saúde auditiva e ocular. Aí tem programa Escola Mais, esse que não existe, saúde na escola é um programa que existe, cultura na escola existe, mas não tem relação com o que traz aqui o enunciado, esporte na escola existe, só que vamos deixar aqui. Programa de mãos dadas, né, com a escola também não. Aqui, para a gente matar essa questão, pessoal, veja que o tempo que traz questões de saúde, né, de atividade física e também outros searas que o esporte em si não dá de conta, né? Então, o termo saúde é mais abrangente e consegue abarcar tudo isso aqui. Por esse motivo é a letra B. Assim, minha opinião, né? Mas a gente vai conferir o gabarito. 72 tem um caráter estrutural e interseccional, ou seja, de vários setores, né? Pois é reproduzido em diversas instituições sociais e impacta a vida das pessoas atravessadas por múltiplas intersecções. Assim, embora os seus efeitos sejam muitos mais experienciados pelas pessoas com deficiência, ela afeta também outros grupos. Esse tipo de discriminação intitula-se de exclusão, idadismo, capacitismo, reducionismo, subvalorização. Exclusão é uma boa alternativa, idadismo é em relação à idade, capacitismo é uma boa, reducionismo não, subvalorização não. Como afeta mais vários setores, impacta a vida de pessoas com deficiência, assim, embora os seus efeitos afetam também outros grupos. Esse tipo de discriminação intitula-se de. Aí pode estar relacionado à capacidade, né? Ou seja, daquele indivíduo saber fazer ou não aquilo, conseguir ou não fazer aquilo. O capacitismo ele tem mais relação porque ele consegue ser mais abrangente que a exclusão. A gente especifica, a gente fala mais das pessoas PCDs, né? Então, de fato, capacitismo é melhor. Letra C, nosso gabarito aqui. Subir. O projeto Atletas de Ouro teve início no Colégio Militar de Juiz de Fora, em 2015. A informação lá do Colégio Militar de Juiz de Fora, né? O concurso é na Paraíba. E aí traz informação de um projeto lá de Juiz de Fora, né? Poder trazer alguma coisa da Paraíba. Com o objetivo de identificar escolares com altas habilidades esportivas,
mapear seus pontos fortes e fracos, orientá-los para as modalidades mais adequadas ao seu perfil, auxiliando os professores no processo de formação esportiva a longo prazo. Nesse contexto, criou-se uma modelagem de avaliação do potencial esportivo em escolares D. Aqui, meu filho, aqui é a mesma coisa da questão de 69, que é loteria. Tá? Aqui é loteria. Como é que a gente vai saber qual é essa modelagem de avaliação do potencial esportivo em escolares D? Que não tem o que fazer. A não ser que alguém de Juiz de Fora tenha vindo para Paraíba fazer essa prova e acerta. Tá? Mas aí é questão loteria. Vou deixar em branco também. Vamos lá. 74. O atletismo é um esporte composto por provas de corrida, saltos e lançamentos, provas combinadas, marcha atlética, corridas de campo e atletismo, né? Triatlon, duatlon de natureza, pentatlon, montanha. Porque a montanha faz parte da natureza, né? O enunciado foi bom, mas as alternativas não, né? Aqui a gente elimina, né? E fica entre natureza e montanha. Natureza é mais ampla, né? Eu ficaria com natureza aqui. Letra C. Natureza, montanha. Vai ficar com a C, né? Que é mais amplo. Montanha. Fica com a C. 74. 75. Regras do jogo. Opa. 75. Nos jogos de invasão, as interações entre as equipes requerem uma constante e ajustada atitude tática dos jogadores, que decorre das situações de oposição e cooperação e se manifesta pela organização espacial dos jogadores no campo de jogo face às circunstâncias da partida. Essa forma de entendimento da tática concede relevância para as movimentações dos jogadores e são norteadas por um conjunto de normas de orientação denominado forma de entendimento da tática concede relevância para as movimentações dos jogadores e são norteadas por um conjunto de normas de orientação denominado de regras do jogo, princípios, diretrizes, fundamento desportivo, normas dos jogos desportivos. Essa forma de entendimento da tática concede relevância para as movimentações dos jogadores, que são norteadas por um conjunto de normas de orientação denominado regras do jogo, princípio de jogo, diretrizes desportivas, fundamentos do desporto, normas dos jogos desportivos. Essa é difícil, né? Assim, difícil porque é uma questão que nem essa questão ensina. A maioria das questões são perguntas que normalmente não fazem parte do rol de conhecimento que normalmente é cobrado, né? Aí tá falando da tática, né? Essa forma de entendimento do jogo concede relevância para as movimentações dos jogadores. São norteados por um conjunto de normas de orientação denominado de um conjunto de normas. Aí tá falando da questão tática. Se é tática, não são das regras do jogo, né? Não são regras. Né? Então, tudo que estiver relacionado à regra a gente tira, né? Então, aqui é regra, diretrizes são um tipo de regra. Pode ser fundamento. Normas do jogo também não. Ele fica entre princípios e fundamentos. Princípios, fundamentos do desporto. Fundamentos da ideia daquilo que é basilar, né? Tática não é algo simples. A tática são os princípios do jogo, né? Movimentações, enfim. Imaginar o futsal, né? Futsal, handebol, basquete. Vou ficar com a B. Entre D e B. D, fundamentos do desporto. Então, vou ficar com a B mesmo aqui. Princípios de jogo, tá? Então vamos lá.
76. Há atividades usadas em planificações de treinamento para propiciar aos jogadores vivências de situações que podem ocorrer com maior probabilidade durante as partidas. Uma delas são os jogos específicos. Isso ocorre devido a esses jogos apresentarem alta interferência contextual e grande variabilidade de prática. Tais jogos denominam-se de jogos específicos. Isso ocorre devido a esses jogos apresentarem alta interferência contextual. Alta interferência contextual. Esse é o termo-chave. Grande variabilidade prática. A alta interferência contextual, ela está no canal alta interferência. Em jogos reduzidos, jogos simulados. Espelhados não, contextuais também não, realidade virtual também não. Jogos simulados, letra A ou B. Não estou lembrado desse termo alta interferência contextual. De qual dos dois é? Esse aqui eu trago lá, pessoal. Eu estou falando sobre a questão dos métodos. Lá no meu curso tem um módulo que trata especificamente disso. Vai ser jogos reduzidos. Jogos reduzidos, simulados. Aqui eu vou ficar com A. Beleza? Então vamos aqui conferir o gabarito. 69. Não é melhor fazer tudo, né? Vou fazer logo tudo, então embalo, depois eu confiro. 77. As funções executivas referem-se a um termo abrangente que, por sua vez, se relaciona com os processos de controle, permitindo uma integração entre o físico e o cognitivo através de processos de autocontrole, autorregulação e flexibilidade mental. A atenção é uma habilidade cognitiva muito considerada nos estudos da área, contemporaneamente, a qual está intimamente ligada ao uso dos jogos cognitivos. Quando se considera o tipo de processamento, a atenção é dividida em... Aqui é em relação à atenção, tá, pessoal? A gente fez uma questão lá da banca EducaPB. Tem uma que trata especificamente disso. A gente fez essa caracterização, tá? E aí, quando se considera o tipo de processamento, a atividade ela pode ser do tipo, né? Primeiro começa com S, que seria seletiva, né? Tem seletiva aqui, seletiva, induzida não, direcionada não, seletiva. Aí depois disso temos a atenção que ela é sustentada, né? Que são os dois S, que é sustentada, aqui é duplicada. Então, já é nosso gabarito. Então vai ser atenção seletiva, atenção sustentada, atenção alternada e atenção dividida. Que é questão bem tranquila, lógico, desde que você soubesse, na verdade, quais são esses tipos de processamento de atenção. Tá? Aí 78, no esporte espetáculo, tem-se o aprofundamento da lógica mercantil e da promoção do esporte como mercadoria. Quanto ao esporte educacional, começou falando de uma coisa e agora já tem outra. Busca-se, por via de um sujeito mediador, aprender e desenvolver habilidades humanas por via do esporte. Por outro lado, observa-se o retorno às dimensões do lazer, de base comunitária e possivelmente popular do esporte novo. Por outro lado, observa-se o retorno às dimensões do lazer, de base comunitária. Popular do esporte. Convencional, ocasional, opcional, elitista social. Eu marcaria aqui 78. Aqui a banca foi uma mistureba, né? Começou falando primeiro esporte e espetáculo, né? E trouxe o que é. Aí começou o esporte educacional, busca-se tal. Aí depois disso, por outro lado, observa-se o retorno às dimensões do lazer. Seria o esporte espetáculo, esporte educacional, o esporte participação. Assim, aqui não tem nenhum outro dos outros tipos, né? A outra categoria de esporte. Participação é algo social, né? Aqui eu vou ficar com A. Achei essa questão assim mal elaborada. 78.
Talvez caiba recurso aqui. Né? Porque não trouxe nenhuma opção de termo, né? Aquela classificaçãozinha dos esportes. Eu trouxe para vocês isso lá no meu curso. Que não tem. Vou ficar com A por ser subentender que seja de participação, né? Seria algo pensando no social, no coletivo. As pessoas, enfim. Então vamos lá. Aí, de acordo com a Base Nacional Curricular, nessas modalidades em geral existe uma determinada exibição ou performance e o resultado da competição é aferido com base na qualidade da ação motora, que é o termo-chave. Ele vai estar falando dos esportes técnicos combinatórios, tá? São que depende da qualidade do movimento para conseguir ali, né, um resultado. E questão bem tranquila, 79. Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação, saber fazer, mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. O texto faz referência ao. E aqui, pessoal, temos alguns termos-chave, né, que nos indicam a resposta correta. Então vamos lá. Então, quando diz assim, trata-se, né, do tipo de conhecimento gerado pela experiência, o saber fazer, né? E aí também diz aqui, ó, ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação, tá? Mas ele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária para potencializar o seu envolvimento em práticas corporais. Aqui a gente vai estar se referindo, né, ao uso e apropriação, que é item A. Análise não é, fruição também não, reflexão não tem, metacognição também não, é letra A. Aqui. A gente confere depois, ok? Isso é bem tranquila também. Nos séculos 17 e 18, tinham como função entretenimento, e estavam presentes nas festas e eventos em praças e ruas como a arte da cultura popular, por meio da comicidade da sátira com acrobatas, e bailarinos. Trata-se no século 17 e 18 tinham como função entretenimento, presente em festas, eventos, praças e ruas, como arte da cultura popular. Sátira, acrobatas e bailarinos. Jogos não são. Pode ser dança, né? Mímica não. Esportes não. Ginástica. Festas e eventos, praças e ruas, como arte da cultura popular. Eu ficar com dança. 81, letra B. Vamos lá. A introdução da educação física no currículo escolar respondeu a demandas sociais que surgiram no fim do século XVIII, período de construção e consolidação da sociedade capitalista na Europa. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surge o movimento tecnicista, esportivista, competitivista, escolar novista, saúde renovada. A introdução da educação física no currículo escolar respondeu a demandas sociais que surgiram no fim do século XVIII, período de construção e consolidação da sociedade capitalista na Europa. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surge o movimento após a Segunda Guerra Mundial, né, 45, vai ser escolar novista. Movimento escolar novista. Letra D, né? Movimento escolar novista. Movimento novista, não. Escolar novista foi antes. 30. Escola nova, escola novista, isso é 30. Vou tirar aqui. Competitivista. Saúde renovada não, é 80. Escola novista é 30. Ainda fez parte nessa época. Competitivista
Esportivista e competitivista é a mesma coisa. A gente vai estar falando lá da educação física na década de 70. É tecnicista. Tecnicista é a corrente que influencia esses dois aqui. É depois, né? Lá para 60, 50, 60. Mas que tá falando que é após a Segunda Guerra Mundial. Fosse antes, talvez fosse D, né? Vou ficar. Esse negócio de dar gabarito não é bom, né? Isso é bom quando acerta. Escola Novista foi 30. A época mais forte. Mas aqui vamos ficar com A. Vamos ficar com A. Se na hora da prova dá agonia. Mas vamos ficar com A aqui. 83. A presença da educação física em instituições tidas como correcionais foi fruto de um movimento que existiu no final do século XIX e início do século XX. Nesse contexto, os hábitos proclamados por meio de exercícios físicos visavam a regeneração da sociedade. O enunciado se refere ao movimento final do século XIX e início do século XX. Os hábitos, falou em hábito, a gente está falando de higienista. Que é termo-chave, né? Termo-chave. Não precisa nem ler, mas tem mais informações. Letra B. 84. O marco legal no qual a educação física passou a ser um componente curricular integrado ao processo educacional e não mais uma atividade no currículo escolar denomina-se de Constituição Federal, Plano Nacional de Educação, PCN, Estatuto da Criança e do Adolescente, não, PCN também não tem poder para isso. LDB, um marco legal no qual a educação física passou a ser um componente curricular integrado ao processo educacional. A atividade no currículo escolar denomina-se de. Aqui eu vou ficar com a letra E. Se bem que a Constituição é antes, né? Mas eu acho que durante a Constituição não tinha, não. Vai emenda depois, né? Vai LDB. Vou ficar com a letra E. Quanto à produção científica após 64, ciência e tecnologia passaram a ser vistas como instâncias estratégicas pelo governo. Assim, a educação física teve que demonstrar que não apenas fazia uso de conhecimento científico, mas também era capaz de produzi-los. Nesse contexto surgiu em 1978, que são informações, né, os marcos históricos. No meu módulo sobre os principais marcos históricos, né, da educação física, eu trago essa informação aqui. Tá? Aí seria o Conselho Federal de Educação Física? Não, né? Revista Brasileira de Ciências do Esporte? Também não. Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte? Sim. Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte? Não. Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo? Também não. Né? Letra C, no Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, o que surgiu nessa época aqui, em 1978. Letra C, ok? O próximo, como componente a destacar na relação entre o governo Vargas e a utilização da educação física enquanto componente norteador e suas práticas ditatoriais, estava a performance, competitividade, militarização do corpo, manutenção da saúde, exclusão dos mais fracos. Como componente a destacar na relação entre o governo Vargas e a utilização da educação física enquanto componente norteador e suas práticas ditatoriais estava durante o governo Vargas, né? Performance, competitividade, militarização do corpo, né? Que vai ser letra C. Militarização, é isso mesmo. Não, militarização, performance, manutenção da saúde não era a preocupação principal. Era a ditadura Vargas, né? E aí tava em época da Segunda Guerra Mundial, deve ser mesmo. Eu acho, né? Com base no que a gente tem de informação, deve ser.